Quem trouxe Bíblia, Josué, o livro, capítulo de número 1, versículo de número 1. Só quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Antes que você se assente, se isso não te incomodar, só se você não se sentir constrangido, talvez eu não faça isso novamente, mas nós estamos em um congresso de adolescentes, e não é apenas um congresso de adolescentes, é o Camp Brasil 2023, e eu quero pedir a gentileza que você escolha alguém do seu lado, ou à sua direita, ou à sua esquerda, e eu quero que você olhe para essa pessoa agora, mas eu não quero que você olhe para essa pessoa com aquele olhar comum, aquele olhar normal, não, e nem tampouco com aquele olhar 43, pastor, eu sou solteiro, aqui não é a hora e nem o lugar. Eu quero que você olhe para essa pessoa com aquele olhar de profeta. Lembra aquele olhar de profeta quando a gente era criança, a gente chegava na igreja, geralmente tinha aquela irmã de coquinho na cabeça, que olhava para a gente e a gente pedia perdão até pelos pecados que a gente não cometeu? Mais do que fazer aquele olhar de profeta, eu quero que você faça dedo de profeta para essa pessoa que está do seu lado. Olha aí o pastor André, o que é uma igreja ensinada, ele sabe o que é dedo de profeta. Você acredita que tem autoridade sobre a tua vida? Sim ou não? Então olha bem nos olhos desse adolescente do seu lado, aponta o dedo para ele e libera a palavra dizendo: pode se assentar. Olha para ele e diga: vejo que tu és profeta. Cantor William Bidiel, Deus abençoe. Alan Moraes, Deus abençoe. Pastor Carlos Mael, Deus abençoe muito a sua vida, que esteve ministrando agora há pouco. Seja Deus louvado pela sua vida. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que vou ser muito objetivo nessa noite, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito, para compartilhar não apenas com essa igreja, mas com a nação brasileira, que está conectada conosco através das redes sociais. Nós não temos dúvidas que o livro mais fascinante que a humanidade carrega em toda a sua história é a Bíblia Sagrada. Existem pelo menos inúmeras características que a distinguem e a fazem ser um livro exclusivo, diferente de todos os livros que qualquer homem ou qualquer mulher possa ter escrito em toda a existência humana. A Bíblia Sagrada não é apenas um livro que expressa a palavra de Deus, ela é
a própria palavra de Deus. E desde Gênesis a Apocalipse nós vemos a boca de Deus falando conosco. Independente do nível da nossa formação teológica ou das ferramentas que nós temos para interpretar a Bíblia, desde o mais simples, do mais novo membro, do mais recente convertido ao mais antigo ancião, qualquer pessoa que abrir a Bíblia vai ouvir Deus falar inevitavelmente. Esta, sem dúvidas, é a característica mais importante. Entretanto, existe uma singularidade na Bíblia que me fascina. Perceber que este livro demorou mais de 1.600 anos para ser escrito. E neste período, nesta janela temporal de 1.600 anos, foram mais de 40 autores, com as mais distintas características, realidades biográficas, sociais, mais diversas características peculiares, íntimas, mas que contribuíram para a construção da Bíblia. E a maior parte destes autores que escreveram estes livros, ou escritores, não se conheciam entre si, porém, apesar dessas distinções sociais, econômicas, biográficas que os autores carregam, e desta janela temporal, é perceptível que a Bíblia está conduzida por um fio da soberania divina que a costura durante todo esse período, nos apresentando algo pleno, sem divisões, sem manchas, sem retalhos, um livro único que carrega a harmonia. Essa harmonia é perceptível quando você começa a estudar a Bíblia e descobre que coisas que estão escritas em Gênesis aparecem em Apocalipse, coisas que estão em Deuteronômio são repetidas em Mateus, que textos que aparecem nos profetas são replicados no Novo Testamento, e é como se todos estes livros fossem conectados, e de fato são. E essa conexão não é natural, pois os autores não se conheciam e não conheciam as obras, e a janela temporal é tão grande, a ponto de não ter a continuidade do mesmo pensamento na hora da escrita. Porém, esta distinção destaca que a Bíblia pode ter tido mais de 40 autores, escritores que carregaram o seu nome, porém, a inspiração de toda ela é única e exclusiva, e ela é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito quem a conduz em todo este processo, tanto de escrita como de formação, de canonização. Entender isso faz com que esta beleza, o fascínio da harmonia bíblica, nos traga explicações claras sobre essas conexões, como por exemplo, quando olhamos para o livro de Josué. Josué é o primeiro dos livros históricos da Antiga Aliança, e o Espírito Santo, por intermédio de Josué, conduz Josué para começar a sua obra criando um ponto de conexão, um elo de ligação, um link de conexão entre a história, a trama, a saga de Josué e todos os outros 11 livros históricos que seriam escritos, com tudo aquilo que já havia sido formado, os 5 primeiros livros da Bíblia que nós chamamos de Pentateuco, ou os livros da lei. Josué, talvez de forma não consciente, mas direcionada pelo Espírito, está criando essa conexão, e o seu primeiro versículo é exatamente onde esta conexão é estabelecida. O Espírito Santo, através de Josué, está pegando na mão dos leitores e os convidando, antes de conhecer a história de Josué, a vida de Josué, o ministério de Josué e tudo o que ele conquista, relembrar qual era o cenário onde tudo isso estava acontecendo. É como se o Espírito Santo pegasse na mão do leitor e o convidasse a uma rápida retrospectiva aos últimos quadros que haviam sido pintados no livro de Deuteronômio. Há quem diga que o livro de Deuteronômio, em seus derradeiros versículos, também foram escritos por Josué. No entanto, o Espírito Santo direciona Josué a voltar às últimas informações. E este retorno não é um retorno tão satisfatório, tão alegre, tão prazeroso, pois os quadros que nós vemos e que são utilizados para dar os primeiros traços na história de Josué, não são traços com cores de vida, de alegria, de conquista, muito pelo contrário. Os quadros que nós vemos pintados no último capítulo do livro de Deuteronômio e que dá início à história de Josué, nos mostram um cenário de crise. Quadros sem cor, sem vida, talvez acinzentados, monocromáticos, sem muita beleza.
começa-se uma história a ser pintada diante de um cenário de crise, e este livro começa talvez como eu não começaria qualquer outro livro que tivesse escrito. Começa com um cenário de crise, um cenário fatídico, melancólico, um cenário de dor, um cenário de perda, um cenário de luto. E Josué, ao trazer essa informação para criar este link de conexão, não está apenas desenhando um ambiente social, espiritual, político, religioso, geográfico do seu povo na trajetória em direção à terra, mas é como se ele estivesse, meu amigo pastor André Bueno, fazendo uma ressonância, fazendo uma radiografia, fazendo uma avaliação do coração de todo o hebreu. E essa ressonância apresenta a foto de um coração partido, um coração ensanguentado, um coração ferido, marcado pela dor e pela decepção. E tudo isso está aqui quando ele começa a apresentar a primeira informação, o primeiro dado, a primeira relação que ele faz é a relação de uma morte. Josué começa seu livro apontando um cenário de morte. No entanto, esta morte não era apenas a morte de mais um dos hebreus que saíram do Egito em direção a Israel, a terra prometida, que manaria leite e mel. Essa morte não era a morte de mais um homem apenas. Josué começa o seu livro dizendo que tudo o que vai acontecer a partir de agora está acontecendo após a morte de Moisés. A morte de Moisés é a morte de uma referência. A história vai nos mostrar que Josué teve o seu coração apunhalado com a notícia, e um grito ele deu de forma tão espontânea: ai, meu pai, quanta saudade eu vou sentir de você. Foram 30 dias, segundo a tradição judaica, que Josué perde para viver o luto da morte de Moisés, porque mais do que ser um grande líder e um companheiro que o ensinava, que o mentoreava, que o direcionava, Moisés era a referência da glória de Deus para uma geração. Afinal, foi Moisés quem Deus escolheu, depois de um processo extraordinário que nós ouvimos aqui de forma muito expressiva durante o camp, um processo onde Deus está mostrando que ele é alguém, e de repente mostra que ele não é ninguém, aparece na vida dele e o chama, vocaciona para ser o libertador de Israel, e Israel escapa das algemas da escravidão simplesmente porque Moisés foi um instrumento que Deus resolveu usar. Foi por meio de Moisés que as algemas de Faraó caíram, e todo o povo reconheceu que quando Deus quer tirar alguém do Egito, não existem potestades, não existem principados, não existe Faraó capaz de prender e dizer: do Egito eles não saem. Muito pelo contrário, é através de Moisés que Deus está dizendo: além de tirar do Egito quem eu quero, eu não deixo nenhuma unha sequer para trás, vão sair. É através de Moisés que a esperança da terra prometida começa a surgir no coração dos hebreus. É claro que havia uma promessa, eles estavam lá vivendo um período de opressão, mas não conseguiam voltar, e de repente aparece Moisés. Depois de uma estada de 40 anos no deserto, ele chega para o povo para dizer: Deus falou comigo, Deus me visitou. E como foi isso, Moisés? Eu estava pastoreando as ovelhas do meu sogro Jetro, e de repente eu vi uma sarça que queimava e não se consumia. Eu cheguei perto da sarça e Deus me disse que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que ele havia descido simplesmente porque ele ouviu o nosso clamor, viu as nossas lágrimas e sabe o que a gente está passando. Ok, tudo isso é importante, mas além disso, o que é que ele vai fazer? Ele desceu para fazer a gente subir para um lugar onde manaria leite e mel, e nós desfrutaríamos a terra da promessa. É Moisés que vai de casa em casa como pastor da igreja do Egito, a igreja que lá estava ainda, dizendo: gente, aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar,
essa não é a nossa morada. Deus nos prometeu uma terra que será nossa, e a gente vai sair daqui logo, logo. A gente vai deixar essa terra. E alguém talvez estivesse dizendo: Moisés, mas Faraó não deixará. Porém, Moisés dizia: o Deus que se revelou a mim, o eu sou o que sou, me disse que será aquilo que a gente precisar que ele seja, para nos libertar do Egito. É Moisés quem sai com o povo. E toda a revelação e glória que aparece, principalmente no livro do Êxodo, acontece por intermédio da vida de Moisés. Moisés até hoje é uma das maiores referências para todo judeu. Todo judeu carrega pelo menos 3 referências. Quantas referências eu disse? 3. Primeiro, o pai da fé, referência de fé, Abraão. Segundo, referência de trono, de justiça, de reinado, Davi. Terceiro, referência de intimidade, de comunhão, de autoridade, de glória, Moisés. É Moisés quem Deus utiliza para conduzir o povo, para viver as maiores experiências da sua vida. Até porque eu caminhei pela Bíblia e eu não encontrei alguém que desfrutou de um nível de intimidade tão grande com Deus igual a Moisés. Você até encontra Isaías dentro do templo, olhando para cima e não encontrando o teto do templo, a atmosfera, ionosferos, a estratosfera. Ele vê os céus abertos, um alto e sublime trono, Deus assentado neste alto e sublime trono, seres que com asas cobriam o rosto, com asas cobriam os pés e com asas sobrevoavam, dizendo em todo o tempo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Porém, Isaías não desfruta do que Moisés desfruta. Ezequiel, o profeta que mais recebe a intervenção da mão de Deus em sua história, e o livro do profeta Ezequiel é o livro onde a mão de Deus mais aparece. E veio a mão do Senhor sobre mim, e veio a mão do Senhor sobre mim, e veio a mão do Senhor sobre mim. No entanto, a mão do Senhor sobre Ezequiel deu a ele experiências. Ele via roda de fogo que gira dentro da roda de fogo, seres com 4 faces, vale de ossos, água que saía do altar. Mas ele não teve o nível de intimidade que teve Moisés. Nem mesmo Elias, que foi sustentado pelo ribeiro, foi sustentado pelo corvo, foi sustentado pela viúva. E quando não tinha ribeiro, não tinha corvo, não tinha viúva, Deus mandava anjo para sustentá-lo. Nem ele conseguiu ver o que Moisés viu. O nível da comunhão e da intimidade que Moisés carrega é tão grande, que quem atesta esta comunhão e esta intimidade não é Moisés. Porque se fosse Moisés, meu querido pastor Joinville, nós poderíamos duvidar. Se é Moisés, nobres pastores, que estivesse dizendo: eu tenho comunhão com Deus, a gente poderia até questionar, porque o homem é falho. Quantas são as pessoas que nós ouvimos dizendo: eu tenho intimidade com Deus, e Deus está dizendo: eu não te conheço? No entanto, no caso de Moisés, não é isso que acontece. Quem atesta o nível dessa intimidade é o próprio Deus. Quem atesta o nível desse relacionamento é o próprio Criador. Isso acontece o dia que Deus percebe que na igreja do deserto o povo estava implantando a semente da divisão. Alguém estava dizendo: Moisés está velho para pastorear, Moisés está velho para liderar, vamos tomar o lugar dele. Alguém se apresenta para a vaga e diz: eu tenho autoridade, eu falei em nome dele. Outro se apresenta e diz: sim, eu também profetizo e carrego as mesmas características genéticas que Moisés, vamos ajudar Moisés a liderar. Deus percebe que estavam tentando implantar a divisão em Israel, e Deus resolve fazer uma audiência, porque Deus acompanha e conhece todas as coisas. A audiência é marcada pelo próprio Criador, e o lugar da audiência é o tabernáculo. É como se Deus desse a Moisés a intimação para aqueles que seriam colocados na condição de réu e de ré. E talvez Moisés estivesse conversando com Deus, e Deus dizendo: chame aqui, porque eu quero conversar com aqueles que estão se levantando contra você. A pergunta é: Senhor, quem é esses que estão se levantando contra mim? Deus diz: chame teu irmão Arão, e chame a tua irmã Miriam. A audiência marcada. Eu imagino Moisés, Arão e Miriam conversando, e Arão e Miriam tentando dizer para ele: não, Moisés, nós não queríamos tomar o teu lugar, nós queríamos apenas te ajudar. E ele dizendo: calma, fique tranquilo, a gente vai resolver isso. Quando de repente Deus resolve descer na reunião. E Deus desce não como advogado,
Deus desce como juiz e como promotor. Deus se revela e Deus os chama para um nível de conversa tão profundo, que Deus começa a conversa dizendo: se porventura houvesse em Israel um profeta, eu falaria com ele por meio de sonhos e de visões. Aí eu imagino Deus abraçando Moisés com aquele sorriso no canto dos lábios, olhando para Moisés e dizendo: mas com esse homem a conversa é diferente. Com ele a gente conversa tete a tete. A conversa é mais profunda. A gente tem um nível mais profundo de comunhão. Quem atesta é o próprio Deus. Até porque a voz de Deus é conhecida no meio da igreja de Israel pelo timbre da voz de Moisés. Se o povo quisesse ouvir a voz de Deus, o povo precisava ouvir Moisés pregar. E isso não por decisão de Moisés, isso por decisão do povo. Porque o maior desejo de Deus não é falar apenas com o pastor André. O maior desejo de Deus não é falar apenas com o pastor Elias. O maior desejo de Deus é falar com o João, com a Maria, com o Tiago, com a Helena, é falar com todos. Deus resolve marcar um culto para começar a falar com o seu povo. E como Deus gosta de culto pentecostal, o lugar que ele resolve para marcar o culto é um monte. Eu não sei se aqui vocês gostam, mas lá em Curitiba a gente gosta de subir a montanha para orar. Deus resolve marcar o culto no monte, e quem decora o lugar do culto é o próprio Criador. Primeiro que o aviso começa um dia antes: se santifique hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. O povo se prepara e Deus começa a ornamentar o monte. Lá está o monte. Deus começa a enfeitar o monte com relâmpagos e trovões que começam a ecoar ao lado dele. O fogo começa a queimar no topo do monte. Eu imagino o povo olhando aquilo e dizendo: que glória, tem fogo queimando, a presença está lá. Até que de repente Deus começa a falar. Só que quando Deus começa a falar, o povo de Israel grita. Mas o grito da igreja do deserto é diferente do grito do Camp 2023. Porque o grito do Camp 2023, quando começa a ouvir a voz de Deus, é assim: fala mesmo, Jesus. É desse jeito. Aleluia. Amém, assim seja. Mesmo que quando Deus esteja falando seja algo pesado, sempre vai ter alguém que vai dizer: está doendo, mas vem do céu, continua. O grito da igreja de Israel é diferente. Ao invés de dizer: fala, Senhor, eles dizem: pare de falar. Eu vou ser bem sincero, se fosse eu ficava triste. Porque a pior coisa é você querer falar para quem não quer ouvir. A pior coisa é você querer carregar quem não quer ser carregado. A pior coisa é você querer ajudar quem não quer ser ajudado. Deus, quando ouve o povo dizendo: não queremos ouvir a tua voz, porque se o Senhor falar com a gente morre. Eu imagino Deus olhando do céu para a terra e dizendo: se você não quer que eu fale contigo, não tem problema, porque eu não falo com quem não quer ouvir, eu não encho quem não quer ser cheio, eu não derramo a minha glória sobre quem não quer receber, eu não tomo quem não quer ser tomado. Deus é um cavalheiro, um gentleman tão extraordinário, que é como se ele estivesse dizendo: se você não quer, não tem problema, eu só preciso saber se tem alguém que quer, porque se tiver apenas um, é com ele que eu vou falar, é para ele que eu vou me revelar, é na vida dele que eu vou manifestar a minha glória. E enquanto talvez Deus está procurando alguém, eu imagino Moisés dizendo: Senhor, não liga para o grito deles não, o problema é deles, se eles não querem ouvir a tua voz, eu vim aqui para o Senhor falar comigo, então continua falando, porque eu preciso ouvir o Senhor falar. Eu preciso saber se tem alguém que entrou aqui esta noite com o desejo do coração de Moisés. Que desejo, pastor? O desejo de ver os céus abertos,
a glória descendo, a boca de Deus falando. Se tem alguém comigo nessa palavra, levante uma de suas mãos aos céus e por pelo menos 30 segundos expresse uma palavra de gratidão a Deus, porque Deus vai falar contigo. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Tu quer, Moisés? Eu quero. Então eu falo contigo. A voz de Deus começa a ser ouvida pela voz de Moisés. Eu fico imaginando os gabinetes pastorais de Moisés. Quanta gente ele não apresentou para Jesus quando nasceu, batizou quando ficou adolescente. E de repente esses adolescentes chegavam para o papai e para a mamãe e diziam: papai, eu estou muito preocupado. Por que, filho? O que é que te preocupa? O Facebook do deserto me lembrou a memória de 5 anos atrás. E a foto do meu aniversário de 10 anos me mostrou que eu estou com a mesma roupa que eu estou usando agora. Ok, filho, qual é o problema? O problema está aqui, pai. Há 5 anos atrás eu tinha 1,30 m. Hoje eu estou com 1,80 m. E a roupa ainda é a mesma. Eu preciso saber o que é que está acontecendo. Eu imagino o pastor, o pai, a família dizendo: fica tranquilo que amanhã de manhã vai ter culto. Depois do culto a gente vai no gabinete do pastor Moisés e ele vai explicar o que é isso. Aí o adolescente com o pai e com a mãe dizia: pastor Moisés, ele está preocupado porque há 5 anos o Facebook lembrou. Permita-me conjecturar que a roupa que ele estava celebrando o aniversário é a mesma, só que a diferença é que ele cresceu 40 centímetros, 30 centímetros, e ele está achando estranho porque ele cresceu e a roupa cresceu também. Eu imagino o pastor Moisés, talvez de óculos, como aqueles pastores mais sérios, erguendo óculos, olhando para os pais e dizendo: fica tranquilo, isso é normal. Como assim normal? A gente cresce e a roupa cresce também. Sim, é normal, porque Deus disse que não faltaria provisão no meio do deserto. Se precisar crescer sapato, cresce sapato. Se precisar crescer calça, cresce calça. Se precisar crescer camiseta, cresce camiseta. Enquanto não tiver loja para comprar, a roupa vai crescer, mas providência não vai faltar. Deus está conosco. Eu imagino o pastor Moisés aconselhando aqueles adolescentes mais críticos. Até porque a nossa geração é muito parecida com esses adolescentes mais críticos. A geração dos nossos pais era muito mais simples, não é? Tem que fazer isso. Tá bom, eu faço. E se reclamasse, era só um olhar, já resolvia tudo. Eu fico tão chateado quando alguém faz isso, fala isso para mim, porque eu tento olhar para o meu filho e ele dá risada às vezes. Eu falo... Só que a geração é diferente, a geração mais crítica. A nossa geração, a geração de adolescentes que aqui está, é a geração do porquê. Eles até fazem, mas eles precisam entender o porquê. Aí eu imagino o adolescente da geração porquê no culto da igreja do deserto. Pastor André, vamos juntar as bagagens e a gente precisa caminhar. E o adolescente do porquê. Por quê? A gente já não passou aqui há 2 anos atrás? Eu estou lembrando que a gente passou aqui fazem 3 anos. A gente voltou aqui pelo menos 4 vezes. E agora a gente vai ter que pegar a bagagem e sair de novo. Por quê? Parece que a gente está andando em círculos. O pai, às vezes, sem muitas argumentações para explicar, diz: calma, filho, vamos lá falar com o pastor Moisés. Pastor Moisés, tem como explicar para esse menino por que é que a gente anda, para onde a gente anda, como é que a gente anda? Porque ele diz que a gente já passou aqui umas 4 vezes, e pelo que ele contou, a gente está andando em círculo já faz alguns anos. Parece que a gente não tem sentido, rota, destino. O pastor Moisés olhava para o adolescente e dizia: fica tranquilo, filho, a direção quem dá não sou eu, a direção quem dá é Deus. Como assim, pastor? A direção quem dá é Deus. A nuvem não aponta apenas a proteção sobre o sol, a nuvem aponta o destino que a gente caminha. Está vendo aquela nuvem? Sim, estou vendo. Quando ela começa a andar, a gente anda debaixo dela, a gente caminha debaixo dela.
Pastor, mas a nuvem mandou a gente voltar. Não tem problema, se a nuvem mandou voltar, volta, porque aonde a nuvem está tem proteção, aonde a nuvem está tem presença, aonde a nuvem está tem providência. Pastor, e a nuvem ela some de noite, some, mas de noite vira coluna de fogo, e se a coluna de fogo está queimando, é debaixo dela que a gente vai ficar. Pode não ter explicação, mas se ela mandou ficar, é aqui que a gente fica. Fala para quem está do teu lado, se prepara para se movimentar com a nuvem. Uraparacalassúria. Pega na mão dele isso, chacoalha ele, diga para ela: a melhor segurança que você tem é andar aonde Deus manda você andar, é caminhar aonde Deus manda você caminhar, é estar aonde Deus manda você estar, é ir aonde Deus manda você ir. Por quê, pastor? Deus nunca vai te levar em um lugar aonde a graça dele não te cubra, aonde o cuidado dele não te alcance, aonde a presença dele não esteja com você. Pode ser deserto, mas se for deserto com fogo, é lá que a gente vai fazer culto, é lá que a gente vai adorar, é lá que a gente vai dar glória. Tem alguém aqui comigo nesta palavra? Levante as duas mãos aos céus. Se você pode por pelo menos um minuto, não deixe esta igreja em silêncio, porque Deus está dizendo: há uma nuvem que aponta um destino, há um avivamento que está chegando, a glória de Deus está nesta casa. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Às vezes a gente quer andar para onde a gente acha que é melhor, mas a nuvem não está lá, não vai. É o pastor Moisés quem explica tudo isso. É ele quem vai interceder pelo povo quando Deus quer matar o povo. Fala para mim outro líder que fez isso. Moisés, já resolvi o problema, vou tirar todo mundo e te dar uma nova igreja. Senhor, o povo é ruim, eu sei, mas o que vão dizer as nações? Porque foi o Senhor quem tirou eles do Egito, foi o Senhor quem resgatou eles. Deus olhava para Moisés e dizia: vou aceitar o seu conselho, não mato ninguém, continua. É por causa de Moisés que o povo vê o mar abrir. É por causa de Moisés que o povo entende que água amarga pode se tornar doce quando se tem uma palavra. É por causa de Moisés que o povo entende que rocha pode virar até fonte quando Deus está apontando o caminho. É por causa de Moisés que até o cardápio do deserto é mudado, até o menu e a programação da dieta é alterada. Um dia o povo está reclamando e dizendo: maná, 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 segunda maná, terça maná, quarta maná, quinta maná, sexta maná. A gente está cansado, não deixa faltar o maná, mas tem como complementar. Aí Moisés chega para a conversa com Deus, aquele momento de devocional. Senhor, o Senhor tem atendido as necessidades do teu povo, não tem faltado nada. O maná tem todas as proteínas e os nutrientes necessários para o desenvolvimento intelectual, emocional e físico. A gente é grato pelo maná, mas o povo está com vontade de comer um churrasquinho hoje. Deus que não atende apenas necessidades, mas também atende desejos. Olha para Moisés e diz: pode dizer para o povo que vai ter churrasco no almoço, porque eu estou mandando uma onda de codornizes descer sobre a terra, e vocês vão ter banquete no deserto. Pode ser que alguém em alguma cidade não tenha, mas no deserto eu vou mostrar para vocês, porque eu sou especialista em dar banquete no deserto. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nessa palavra, pois o Espírito de Deus está
está ministrando ao meu espírito que tem gente que entrou no Camp Brasil vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Uma crise cercou a tua casa, a tua família, o teu lar, e você só está aqui porque o pão nosso de cada dia não faltou. Mas o pão nosso de cada dia é limitado, e você está dizendo: Senhor, até quando será desse jeito? Até quando será dessa forma? Deus te trouxe aqui, e aonde tem alguém com glória na boca, Deus está falando nesta noite que a partir de hoje vai ter mudança no cardápio na casa de alguém. A partir de hoje vai ter banquete no deserto. Satanás tentou tirar a tua paz, a tua alegria. Satanás tentou frustrar os teus sonhos. Só que Deus está dizendo: prepara a mesa, prepara o banquete, porque a providência quem vai dar sou eu. A providência quem vai dar sou eu. Levante as duas mãos aos céus. O Espírito de Deus começa a renovar alguém aqui. O deserto não te mata, o deserto não te paralisa, o deserto não frustra os teus sonhos. Deus começa a te surpreender agora. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Há uma onda de glória nesta casa. Se tem alguém que entende o que Deus está fazendo, eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Adolescente, levante a mão dela e a mão dela. Isso, Deus está dizendo para alguém aqui agora: pede, pede porque eu cumpro o desejo do teu coração. Pede, não se limita pelas circunstâncias. Pede, porque eu irei te surpreender. Aonde os teus pais não pisaram, eu irei te levar. Aonde você não acessou, eu irei te levar. Pede, pede, pede. Aproveita para dizer para Ele: Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Abra teu coração, filha. É esse Moisés que morre. É o Moisés que só anda onde a nuvem anda. É o Moisés que toca e o mar se abre. É o Moisés que fere e a rocha verte água. É o Moisés que prega de manhã, de tarde, de noite. É o Moisés que abraça a gente que está querendo desistir. É o Moisés que coloca o coração no sonho de gente. Vive o sonho de alguém, mas faz com que este alguém acredite no seu sonho também. Aqui não é o nosso lugar, tem uma terra que é prometida, a gente vai chegar lá. É esse Moisés que morre. E a morte deste Moisés instaura uma crise gigantesca na igreja do deserto. Até porque, se tudo que eles viveram por causa de Moisés, o que é que vai ser da gente a partir de agora? Quem morreu é quem tinha intimidade com Deus. Quem morreu é quem conversava com Deus. Quem morreu é quem explicava o que Deus está fazendo. E agora, o que é que vai ser da gente? A ferida é tão grande não apenas no coração de cada judeu, mas no coração de Josué. Porque Josué percebe, meu amor, que a morte de Moisés é a morte de uma referência. A referência da glória, a referência do poder, a referência da unção,
a referência da palavra, a referência da autoridade, a referência da segurança, a referência da vocação. Josué olha para a igreja e diz: e agora? E o pior de tudo não é Josué, o pior de tudo é aqueles que sabem da morte de Moisés e começam a dizer: agora para. Se quem carregava a glória morreu, agora a glória não se revela. Se quem carregava a presença morreu, agora a gente vai fechar as portas. Não vai ter mais coluna de fumaça durante o dia, não vai ter mais coluna de fogo durante a noite, não vai ter mais água amarga virando doce, não vai ter mais mar se abrindo, não vai ter mais sarça que queima, não vai ter mais glória, porque Moisés morreu. A morte de Moisés instaura uma crise, e a crise gera dúvidas. O que é que vai ser da gente se não tem mais milagre no nosso meio? O que é que vai ser da gente se o poder não está mais se revelando constantemente? O que é que vai ser da gente se a ação dinâmica de Deus parece estar apenas atrelada à vida de alguém? O que é que vai acontecer com a gente? Alguém começa a dizer: essa vai ser a geração que vai fracassar, porque Moisés morreu. Essa é a geração que vai se frustrar no meio do deserto, porque Moisés morreu. Essa vai ser a geração que vai sucumbir, porque Moisés morreu. Não vai ter mais nada de anormal. É nesse cenário de crise, quando o controle escapa da mão de quem está na terra, que Deus é especialista em revelar que o controle nunca escapou da mão dele. Alguém até olha para a crise e diz: e agora? O que é que vai acontecer? Para onde a gente vai? Como é que vai ser? A crise é tão grande. É justamente no cenário de crise que Deus tem prazer de revelar que quem governa céu é Ele, quem governa a terra é Ele, quem governa abaixo da terra é Ele. O governo nunca saiu da mão de Deus, Deus nunca perdeu o controle, Deus nunca perdeu a direção. A crise na terra não afeta os céus, a terra está em crise, mas Deus está dizendo: faz parte do meu plano, o controle não saiu da minha mão, eu não perdi as rédeas da história, eu ainda estou assentado em um alto e sublime trono, ainda existem seres que me adoram constantemente, eu ainda governo sobre tudo e sobre todos. Deus não perdeu o controle. E é aqui que Josué continua. O cenário era de crise. Moisés morreu, Deus não vai mais falar, porque a voz de Deus era ouvida no timbre da voz de Moisés. Só que no meio do cenário de crise, Josué continua dizendo: depois da morte de Moisés, falou o Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, falou o Senhor a Josué. Eu imagino Josué com o coração amedrontado e dizendo: o que é que vai ser da gente? Moisés morreu, a gente não tem a altura, a estrutura, a habilidade, o talento e o dom de Moisés. Só que no meio das perguntas de Josué, eu não estou à altura e não tenho o suficiente. Deus fala, e quando Deus fala para dizer para Josué: Moisés morreu, mas a glória na vida dele não era dele, era minha. Moisés morreu, mas a presença revelada na vida dele não era dele, era minha. Moisés morreu, mas a coluna de fogo não era por causa dele, era por causa da minha vontade sobre o meu povo. Quando Deus está falando para Josué, Deus está dizendo: Moisés morreu, mas eu ainda continuo no controle. A glória é minha, o poder é meu, a autoridade é minha, a glória vem de mim. Se você pode adorar a Ele nesta noite. Josué, Moisés morreu. Senhor, eu sei, o Senhor está falando, isso é bom demais. A palavra de Deus para Josué é uma injeção de paz no coração dele, porque ele pensava que pela morte da referência,
Deus não mais iria falar e não mais estaria com ele. Só que Deus continua falando. Porque tirar o povo do Egito e levar para Israel, para a terra da promessa, foi direção de Moisés, mas o projeto era de Deus. Não é porque Moisés morreu que o povo não vai chegar na terra. Não é porque Moisés morreu que a promessa morre com ele. Moisés morreu, mas a promessa está de pé. Moisés morreu, mas o sonho está de pé, a promessa está de pé, a vocação está de pé. E agora, com quem a gente vai viver essas experiências? O Senhor olha para ele e diz: levanta-te. Porque Moisés morreu, mas a partir de agora eu começo a contar com você. Levanta-te. Porque Moisés morreu, mas a partir de agora é você quem vai levar o povo. E do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. A mesma glória na vida dele vai se revelar na tua. A mesma presença que apareceu na história dele vai aparecer na tua. Os mesmos milagres que marcaram a existência dele vão marcar a tua história também. A mesma glória que está sobre a vida dele vai estar sobre a tua vida também. Porque o projeto é meu. Fui eu que prometi a terra da promessa. E ninguém vai morrer no deserto. A terra da promessa vai chegar. E não faltará glória para o percurso até a chegada. Ninguém vai morrer vazio. Ninguém vai morrer seco. Eu tirei o meu povo debaixo de glória, e eles vão entrar mergulhados na glória. Eu preciso saber se tem alguém que acredita. Se acredita, levante as suas mãos aos céus. Há uma palavra de Deus sobre essa casa. Por gentileza, só quem tem glória na boca. Agora é a hora de você adorar. Agora é a hora de você entregar. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Glória, 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 glória. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Levanta-te, porque tu vai chegar e eu vou ser contigo. É aqui que eu paro e a gente entende o que Deus está falando conosco. Depois a gente continua. Mas o que nós estamos vendo não é uma informação histórica apenas. O que nós estamos vendo aqui é um retrato profético da igreja brasileira. Nós não estamos apenas diante de uma análise histórica, de um fragmento histórico do livro de Josué. Nós estamos diante de um paralelismo sinominal, de um retrato profético, de um arquétipo, de um quadro pintado que muito tem a ver com a realidade da nossa geração. Porque o capítulo de número 1 apresenta uma transição geracional, a morte de uma geração, mas Deus se revelando para outra. Eu não sei se você percebeu, mas esse retrato é tão legítimo, porque quantos foram os Moisés que Deus tem recolhido nestes últimos anos? Quem são esses Moisés, pastor? Aqueles que colocaram no teu coração o sonho de uma terra prometida. Aqueles que te abraçaram quando você chorou porque não tinha força para caminhar e disseram: vale a pena continuar, não para. Aqueles que te apresentaram no altar das mais diversas igrejas da cidade de Perus, do campo de Perus, ao redor do mundo, e disseram: está aqui, este jovem que nós estamos apresentando vai ser um pregador, uma pregadora, um levita, uma levita. Aqueles que Deus usou para serem referências de glória para nós. Gente que andava debaixo da nuvem e não fazia o que o coração queria, só fazia o que Deus mandava. A nuvem se movia, eles iam, e alguém perguntava: vai fazer o que lá? Vai plantar a igreja lá? Lá não dá certo, eu tenho que ir, porque quem mandou foi Deus. Se Deus está mandando, é lá que vai frutificar. Gente que só andava onde Deus mandava. A morte de uma geração simples, que não tinha a habilidade que a gente tem,
de manejar as ferramentas da hermenêutica, não sabiam muito bem o que é uma análise etimológica, exegética, uma interpretação das raízes etimológicas, das classes gramaticais, não sabiam distinguir omelete de homilética, alguns não sabiam nem falar problema direito, mas quando assumiam uma tribuna como essa, vinham tão cheios da glória de Deus, para dizer: pastor, hoje eu vou pregar que Jesus Cristo salva, e Jesus Cristo salvava, Jesus Cristo cura, e Ele curava, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e não precisava ser congresso, bastava alguém querer receber, a pomba do Espírito Santo sobrevoava, e de vez em sempre pousava sobre quem queria. Aquela gente simples, quando você ia na casa dela, você não ia para ouvir ela falando de ninguém, você ia para ouvir a revelação que Deus deu para ela na noite anterior. Aquela gente simples que quando abria a boca, tudo que falava se tornava verdade na terra. Aqueles que apontaram um caminho de glória para nós, aqueles que nos conduziram à história de uma igreja marcada por milagres, sinais e prodígios. Quantos desta geração, Moisés, Deus está levando? Quantos desta geração desbravadora Deus está levando? Quantos destas referências Deus está colhendo da terra? E há uma crise referencial em nossa geração. Alguns dias atrás conversava com um colega de mestrado e ele disse: André, há uma preocupação muito grande por parte de nós, líderes da igreja que ele estava pastoreando ou presidindo, e ele disse: nós temos uma grande ausência de referenciais ao redor do Brasil, a falta de um herói, a falta de um modelo, a falta de uma referência. Porque aqueles que foram referências, Deus está colhendo, Deus está levando. E há uma pergunta: se aqueles que viram a glória de Deus estão sendo levados embora, o que é que vai ser da gente? E alguém está até apontando o dedo para você, adolescente, e dizendo que se aqueles que foram já não estão mais conosco, você não vai mais ver o que Deus vai fazer, você não vai mais receber o que Deus vai te entregar, a glória não mais virá sobre a tua vida. Há uma pergunta sobre a nossa geração: se eles estão indo, o que é que vai ser de nós? Só que na noite deste sábado, Deus mais uma vez rasga os céus sobre a Catedral de Perus. Deus desce sobre o Camp 2023 para pegar na mão de adolescentes que vieram aqui porque estão com o coração queimando, para olhar dentro dos teus olhos e para dizer: pode ser que Moisés já foi, mas a partir de agora é com você que eu vou contar, é você que eu vou usar. Se você acredita em palavra profética, levante uma de suas mãos aos céus. Se crê, levante as duas, porque Deus prega na minha boca na noite deste sábado. Nós estamos diante dessa transição. Daniel Berg morreu, Gunnar Vingre morreu, William Seymour morreu, Charles Fox Parham morreu, o pastor José Pimentel de Carvalho morreu, o pastor Antônio Gilberto morreu, o pastor Eliezer de Lira e Silva morreu, o pastor Joel Londen também morreu, e tantos outros. Só que Deus está dizendo: eles morreram, mas a glória é minha, e eu irei revelar a ti. Ai que lá para a Súria, Heichel Erres, proibir aquela sé. Levante a mão, porque Deus está dizendo: a glória será revelada através da tua vida. Não faltará milagres, não faltará poder, não faltará unção. Eu preciso saber se tem alguém que crê. Se tem alguém que crê, por um minuto, comece a clamar dizendo: Deus, manda a tua glória, manda a tua glória, manda a tua glória. Eu vou deixar você clamar. Oh!
Deus desceu para falar com Josué nessa noite. Clame a Ele, porque Deus está pegando na mão de adolescente, está dizendo: do mesmo jeito que eu usei eles, eu também vou te usar. Vai ter glória sobre a tua vida, vai ter glória sobre o teu ministério, vai ter glória sobre a tua vocação. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, deixa Deus te encher. Chegou a hora em que Deus vai começar a tomar adolescentes em profecias dentro das salas de aula. Chegou a hora. Alguém disse que a nossa geração ia morrer porque não tinha mais a glória, não tinha mais milagre. Chegou a hora que você vai pôr a mão em colega de sala e Deus vai dar libertação na hora da aula. Chegou a hora que professores vão querer impor as suas ideologias, e antes que imponham, você vai dizer: professor, o senhor pode até continuar, mas antes de continuar, eu preciso te dizer que o papai do céu me contou uma história, e Deus mandou te falar: corta a corda, não vai ter suicídio, porque Ele te ama. Está chegando a hora em que as nossas crianças voltarão para casa no braço dos pais, falando em línguas estranhas. Está chegando a hora que você vai abrir a boca para cantar, e paralítico vai levantar, surdo vai ouvir, mudo vai falar. Está chegando a hora que Deus te acordará de madrugada com revelações espirituais. Aonde estão aqueles que querem? É através de você, Josué. Pastor, mas eu sou pequeno demais. Josué também era. Eu sou limitado demais. Josué também era. Mas Josué não é diferente de Moisés, porque o segredo não é a pessoa, o segredo é o que ela carrega. Você pode ser pequeno, mas o que Deus vai revelar através da tua vida. Eu estou pregando para adolescentes que vão sair daqui com o coração queimando. A tua volta para casa vai ser inundada pela glória. Tem ônibus que vão voltar para casa com adolescentes falando em línguas estranhas, porque estão dizendo: eu quero a glória, eu quero a glória, eu quero a glória. A gente não vai se contentar com uma geração fria. Os nossos pais carregaram uma tocha incendiada, a gente não vai deixar apagar. Não vai, não vai. Vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar. Queima, queima, queima. Levante as suas mãos aos céus. Clebrantou erres. Idiossau que mantura para ser. O espírito de profecia desce nesta casa e começa a tomar boca de adolescentes aqui nesta noite. Deus começa a abrir as visões espirituais de gente. A glória dele começa a ser revelada. Não faltarão prodígios no nosso meio. Nós ainda acreditamos que a nossa igreja nasceu no fogo e vai subir no fogo. Isso é para quem crê em língua estranha, profecia, dons de Deus, dons de curar, operação de maravilhas. Quem é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas agora. Comece a falar em línguas no glória da igreja, nas línguas estranhas da noiva. Deus começa a pegar alguém aqui agora, quer ver? Kaito é ser. Uridiosai, Emancho que me cala sé, Uribicala Manchuria Bass, Emaria Rácia, Uribicala Manchuria Bicala Bandó, Emancio Dexai, Elaroro Bondore Baracai, Emancia, os céus estão abertos sobre o campo. Deus começa a visitar alguém agora. Pega, 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 filha, pega, filho, recebe de Deus.
ADP Brasil, Congresso de Adolescentes da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.